fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora, com 5 meses ou 4 meses, e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados, porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras, de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postal, quebraram mesmo muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então, os investimentos só vão voltar, e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento, está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre, é absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. Do ponto de vista econômico. Eu não estou falando do ponto de vista político, não. Eu estou falando do ponto de vista econômico. A Argentina, nossa vizinha, Pessoal, pela ordem. Deputado Bilac Pinto e Felipe Barros no tempo ordinário, e os líderes, deputado Doutor Frederico e deputado Aliel, aí tem que ver o PSB como é que vai ser, ok? Bom, deputado Rubens Ottoni. Deputado Rubens Ottoni perguntou sobre a sustentabilidade e por que só trabalhar do lado da despesa e não do lado da receita, e houve também um teto de gastos e os cortes. Os cortes, na verdade, são contingenciamentos, não são ainda cortes. São contingenciamentos porque justamente o governo está sem capacidade fiscal de gastos. Nós estamos redesenhando a trajetória futura de despesas, justamente cortando, removendo o que a gente vê como as classes mais favorecidas e, na verdade, reduzindo as contribuições dos mais pobres. Essa questão volta um pouco à frente, aí eu vou entrar nos números. O deputado capitão Alberto pergunta sobre a capitalização e a poupança garantida e de onde vem esse subsídio para essa garantia. A diferença entre a capitalização e a repartição é que a repartição não leva nada para o futuro. E ela promete salários crescentes, aposentadorias e benefícios crescentes. Só que ela não leva nada, o país não está levando nada para o futuro. No regime de capitalização, você leva recursos para o futuro. Você leva hidrovias, infraestrutura, educação, saúde. Esses recursos não ficam. Primeiro, eles não vão passar por bancos, não tem nada a ver com banco. São instituições de previdência específicas. Como, aliás, na próxima pergunta também. E segundo, eles viram investimentos e recursos que são levados para o futuro. E, naturalmente, um país que tem mais capital lá na frente, acumulou mais recursos, as vantagens são inúmeras. Primeiro, o país cresce mais rápido, segundo, cria mais emprego, terceiro, aumenta a produtividade do próprio trabalho. Quanto maior a quantidade de investimentos, maior a produtividade do trabalho e maiores, inclusive, as aposentadorias no futuro. O deputado Pompeu Matos, que falou justamente da capital. Então, os recursos virão, como o próprio Chile está fazendo agora, tributou de novo as empresas, e é um país com a renda per capita que é o dobro do Brasil, era um país que tinha renda per capita que era 1/3 do Brasil, hoje é o dobro do Brasil, e basta ele aumentar um pouquinho os impostos e ele garante esse salário mínimo ou o recurso que ele quiser. Um país mais rico, mais eficiente, consegue garantir. Hoje nós não conseguimos garantir nem as aposentadorias atuais pelo ritmo de desequilíbrio financeiro que nós estamos atingindo. O deputado Pompeu Matos falou sobre o regime de capitalização, que ele conhece lá na Previ, e ele perguntou quando é que entram também as contribuições, porque tem os dois pilares, são os trabalhadores e os funcionários. E ele sabe da generosidade do empregador dele. Ele sabe da generosidade, porque toda vez que a coisa está baixa, a empresa tem que contribuir e repor, mas é uma empresa estatal. Então, lá tem recursos, mesmo quando os fundos são quebrados, mesmo quando há roubo, desvio e quebra, a população contribui para essas aposentadorias, mas não
para dos demais. Só nesses setores favorecidos, de novo, privilegiados, que têm aposentadoria maior, que se aposentam mais cedo, é que já desfrutam desse regime de capitalização tão criticado. Ele fala também do regime geral e o regime próprio. E aí diz, olha, estão tirando, na verdade são 800 bilhões, estão tirando 800 bilhões do regime geral e estão tirando do regime próprio 200 e poucos, 300 bilhões, ele falou. Ora, no regime geral, são 71 milhões de pessoas. Então, na verdade, você reduziu a contribuição dos mais pobres, tirou um pouco mais dos que ganham mais, e os mais pobres já se aposentam com a idade máxima. Então, eles não estão tendo nenhum custo adicional. Eles contribuem menos e já se aposentam mais tarde. Então, você também, no regime geral, você está atingindo mais quem ganha mais. Já no regime de previdência própria, dos servidores, que ele faz a comparação, primeiro, alguns, como eles, são exceção. Já tem uma generosa aposentadoria muito melhor do que a da média da população brasileira. Depois vocês perguntam para ele qual é a aposentadoria dele, lá na Previ, e quantas vezes o Banco do Brasil teve que capitalizar aquilo lá toda vez que aquilo dava prejuízo. E, de qualquer forma, são 1,5 milhão só de funcionários, são 1,5 milhão de servidores. Quer dizer, nós estamos indo buscar quase 300 bilhões em 1,5 milhão de favorecidos, privilegiados, enquanto nós estamos buscando 800 milhões em 71 milhões de pessoas, ou seja, é um pouquinho mesmo, e não dos menores, porque os menores já se aposentam mais tarde e têm uma contribuição reduzida. O deputado Valdenir, muito apropriadamente, colocou uma questão que se repetiu depois, que foi: quando é que nós vamos discutir o Pacto Federativo e a tributária? E está perfeito, deputado. Essa pauta é muito mais construtiva, e ele pergunta, nós vamos pegar esse 1 trilhão aí e vamos usar para isso? Infelizmente, já antecipando também a próxima pergunta, que é da deputada Jandira Fegali, do custo de transição, infelizmente, esse 1 trilhão aí é o tamanho do buraco que é inviável de carregar. Então, você está recalibrando, na verdade, esses privilégios lá para frente para não gastar esse 1 trilhão e poder, justamente, atender outras finalidades. A situação que ela, inclusive, traça, eu tinha me referido aqui já anteriormente num debate desse tipo, quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados, porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no postário, quebraram mesmo muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então, os investimentos só vão voltar, e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento, está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre, é absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, e não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. Do ponto de vista econômico. Eu não estou falando do ponto de vista político, não. Eu estou falando do ponto de vista econômico. A Argentina, nossa vizinha, Pessoal, pela ordem. Deputado, Vossa Excelência me permite. Deputado, Vossa Excelência, só um pouquinho, ministro.